O governo já se posicionou contra o projeto, vai orientar a bancada a votar contra. A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, disse que o projeto é um retrocesso grave, já que o julgamento no STF foi histórico ao condenar pela primeira vez os responsáveis por um atentado contra a democracia. Pois é, já que a gente trouxe aqui os diversos lados envolvidos nessa discussão, a gente vai entender melhor como é que esse projeto da dosimetria pode, de fato, resultar em redução de penas e uma possível diminuição do tempo que o ex-presidente Jair Bolsonaro deve ficar preso em regime fechado. Nós vamos conversar agora com o advogado criminalista, doutor Eduardo Milhomens. Olá, doutor, muito obrigada mais uma vez pela participação do senhor aqui. Boa noite. O Congresso pode reduzir penas previstas no Código Penal para casos específicos como esse? Como que funciona? O Congresso, dentro do princípio da legalidade que nós temos, ele é o único que pode aumentar, diminuir pena e criar crimes. O Congresso é que tem a competência para isso. Nem o STF, nem o Executivo, dentro do direito penal, é só o Congresso que pode fazer isso. Agora, como ele vai fazer isso é que está sendo um complicador, porque uma lei mal feita, um projeto de lei mal feito, ele traz questionamentos depois da sua interpretação pelo judiciário. E isso aí a gente vai ver como que isso vai acontecer a partir de agora. É um Frankenstein, né? Porque a gente tem que lembrar aqui que o projeto tem duas fases. Se você perceber, ele tem duas fases. A primeira delas, a gente está fazendo um princípio da compulsão, que não é uma coisa nova. O próprio STF já o fez lá na ação penal, na apelação penal que o STF julgou, a apelação 1183, o relator era o Alexandre Moraes. O ministro que já saiu, o Luiz Roberto Barroso, ele já entendeu que o crime de tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, violento do Estado Democrático de Direito e o golpe de Estado, eles tinham que fazer o princípio da compulsão. Aí, através de medida interpretativa. O STF, o Barroso foi voto vencido nessa ação, mas ele já tinha um entendimento que esses crimes poderiam se juntar, né? Seriam os mesmos crimes, não poderia ser punido pelos dois crimes, que já aí haveria uma diminuição da pena. Esse é o primeiro ângulo que o projeto está prevendo aqui no texto que está lá sendo votado agora na casa. E tem outro aspecto que é especificamente quanto à progressão de regime. Aí não vai haver modificação na pena, mas como ela vai ser cumprida. Hoje, a LEP, lá no artigo 112, define para os crimes com violência e grave ameaça, você tem que cumprir o quê? 25% da pena quando você é primário. É o caso dos condenados do 811, quando há violência e grave ameaça. O Estado tem o regime violento, né? A abolição violenta do Estado Democrático de Direito. E aí vai haver uma modificação, passando agora para o que era antes, e agora eles vão ter que cumprir a regra geral, que é 1/6, ou 16,6% da pena. Então a gente não está tendo uma redução da pena, mas a possibilidade dessas pessoas progredirem diminuiu o tempo que elas precisam fazer para isso. Se o Congresso modificar isso, vai haver a retroatividade benéfica, porque a Constituição, no artigo 5º, inciso 40, fala que quando a lei modifica para beneficiar, ela retroage efetivamente. Isso é regra cláusula pétrea, então vai ser aplicado. Doutor, a gente viu agora o Paulinho da Força, ele fez tanto cálculo que eu nem consegui... Uma explicação bem complexa, deu para entender nada. Eu não consegui entender, não. Foram muitos números ali, para quem é de humanas, inclusive, fica mais difícil. Mas, na prática, ele disse que pode beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro, fez alguns cálculos ali. O ex-presidente Jair Bolsonaro, ele vai ficar menos tempo preso se isso passar? Quanto tempo menos? Eu não queria também jogar o senhor na fogueira, porque é tantos números que o Paulinho da Força entendeu ali que acho que fica difícil de qualquer um conseguir captar assim de primeira, né? Mas na prática, então, a gente pode esperar uma redução de pena para o Jair Bolsonaro, é isso?
vamos tentar simplificar aí o que ele falou. Porque ele falou em porcentagem, porque a lei fala em porcentagem. E isso são para os operadores do direito, né? A gente, quando vai explicar, a gente vai lá e decide quanto que é a pessoa. Bom, a gente tem que passar do básico. O que é a progressão de regime? A definição do regime inicial já está definida, é o regime fechado, é o regime mais grave que a gente tem na nossa lei de execução penal. Então, ele vai começar no regime fechado. Nesse regime, você não pode sair para trabalhar, você vai manter-se dentro do presídio, podendo sair só para questões médicas e dentre outras especificadas pela lei. E aí, esse é o regime mais grave que nós temos. O próximo regime é o semiaberto. O regime semiaberto você já pode sair para trabalhar e voltar e dormir na cadeia. E depois o aberto, que efetivamente você fica fora do estabelecimento prisional. Todos esses regimes, eles já estão definidos quanto tempo você tem que cumprir para passar para um para o outro. Então, a pena acima de 8 anos, ela começa no regime fechado. E aí, a partir desse momento, começa a contar um prazo. É esse o prazo que o Paulinho da Força está falando. Que antes ele teria que cumprir 25% da pena que ele foi condenado. 27 anos. Então, para progredir do regime fechado para o semiaberto, o Bolsonaro teria que cumprir 25% dessa pena. A partir de agora, com essa modificação, se ela passar, ele vai ter que cumprir um sexto dessa pena. E não 25%. Um sexto define com 16,6% da pena que vai ter que cumprir. Além disso, e lembrando aqui, a pessoa que está no cumprimento de pena, quando ela faz estudos, ela tem a remissão. Quando ela trabalha 3 dias, ela tem um dia de remissão. Se você contar que todos os dias ele vai trabalhar e ele completar todos os estudos, ele vai ter ainda uma remissão maior. E é por isso que ele está falando nesse cálculo, esse cálculo virtual, que todo advogado, a gente faz, o preso faz. Quando ele chega na cadeia, ele já ganha um manualzinho dele lá e fala: olha, você tem que trabalhar todos os dias, estudar isso, qual que é a sua pena. Eles já fazem essa conta para saber quando que ele vai ter a progressão de regime para o semiaberto. E a partir do momento que ele vai para o semiaberto, ele pode sair para pedir as saídas para trabalhar e também as saídas temporárias, as famosas saidinhas, que são todas as vezes que a gente tem que decidir alguma coisa sobre segurança, o Congresso vem falando sobre as saidinhas, que no regime semiaberto elas são possíveis. Natal, festas, efetivamente algumas 6 por ano você pode sair, e então o regime semiaberto vai ser o regime que o Bolsonaro vai ter que cumprir aí em torno de 2 anos e 7 meses para ir para esse regime.